Bom dia a todos. Eu não sou esquerdista nem direitista, eu sou Argemiro Nascimento. Vamos lá, como o ambiente aqui está militarizado, o título do meu aqui é O Outono dos Generais. Volto no dia de hoje a abordar a sanha policialesca que alguns setores das Forças Armadas se arvorem da pitaco no processo eleitoral que se avizinha para outubro próximo. De hora para outra, os dignos fardados se interessaram pela integridade das urnas eletrônicas, a transparência das eleições e demais quejandos. Segundo a cartilha, do maluco do Planalto, o ministro da Defesa passou a percorrer tribunais superiores, se apresentando, enviando ofícios ao presidente do TSE e se reunindo com o presidente do STF. Ensina as regras protocolares que presidentes dos poderes somente se reúnem com seus respectivos correlatos. Explico. O presidente do STF, em sua agenda pública, somente receberia, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional ou o presidente da República. Até uma comissão de parlamentares, o chefe do Poder Judiciário os receberia acompanhado do respectivo presidente da Câmara e do Senado. É assim no mundo todo. No Brasil, o ministro da Defesa, o ministro de Estado, no caso da Defesa, marcou audiência para se apresentar ao presidente do STF. Mas na verdade não era nada disso. Era simplesmente para marcar posição. Mas o Fux, com a sua costumeira cortesia, aceitou receber o distinto. O ministro de Estado, para que todos saibam, é auxiliar do presidente da República. Se ele quer dizer algo a outro chefe de outros poderes, o faça através do chefe do Executivo Federal. O distinto ministro da Defesa também marcou audiência com o ministro Fachin, do TSE, presidente desse tribunal, que acabou não acontecendo. Ela foi desmarcada pelo próprio Fachin. Agora me diga, prezados, o que é que o ministro da Defesa tem a tratar com os chefes do Poder Judiciário? Qual a relação da sua pasta com o Judiciário? Absolutamente nada. Mas ele foi, muito provavelmente, a mando do ocupante do Planalto para constranger os ministros do Judiciário com a patuscada de que as Forças Armadas têm interesse no processo eleitoral e na lisura das urnas eletrônicas. Alguns militares subitamente se interessaram pelo funcionamento das eleições políticas. A atribuição dos militares na Constituição não é esta. Mas o mal não está nas Forças Armadas em si, que inclusive tem a simpatia e o respeito da população, inclusive o meu, mas na atuação do bolsonarismo em tentar cooptar os militares para os seus delírios golpistas. Todos sabemos que o distinto foi um péssimo militar e que foi obrigado a ir para a reserva em razão de um acordo para não ser punido, pois ele tentou explodir uma estação de águas no Rio de Janeiro. Inclusive ele foi preso, certo? Na época. Já trouxe aqui o relatório do superior hierárquico de Bolsonaro no Exército, na época que ele foi expulso, e o apontou como uma pessoa que não consegue ter um raciocínio lógico e coerente, associado a enorme dificuldade para raciocínios abstratos e uma ambição desmedida. Isso é o relatório do superior hierárquico de Bolsonaro na época. O distinto sempre tenta envolver os militares em assuntos eleitorais, coisa que não está prevista na Constituição Federal, entre as atribuições das Forças Armadas. E observem, caros amigos, toda vez que o distinto ocupante do Planalto se refere aos militares, o faz sempre dizendo o seguinte: nós das Forças Armadas, como se ele fosse ainda um militar, quando na verdade foi um péssimo soldado. O fato do TSE ter chamado os militares para compor a Comissão Externa de Transparência da Justiça Eleitoral foi uma péssima ideia. Trouxe para o debate político quem não tem autorização legal para discutir tais matérias, e deu no que deu. Os militares, alguns deles, passaram a enviar dezenas de ofícios fazendo questionamentos sobre as eleições de fatos que não tinham qualquer erro ou dúvida. O detestável ocupante do Planalto tenta com isso colocar as Forças Armadas com um papel garantidor da lisura das eleições que se avizinham, coisa que não tem cabimento em nenhuma democracia. O interessante é que os militares se recusaram a participar de um teste público de segurança das urnas eletrônicas. Se formos analisar friamente, não deveriam ter ido mesmo. Mas, no entanto, passaram a fazer uma série de questionamentos sobre os supostos riscos das urnas eletrônicas. Foram 88 questionamentos respondidos pelo TSE. E muitos deles, a grande maioria, sem nenhum propósito. Inclusive, as sugestões não podem ser acatadas por serem equivocadas. Imagine, senhores, que o TSE teve que responder que não existe nas dependências da corte uma sala escura onde são contados os votos. É um daqueles delírios de Bolsonaro. São esses delírios de um maluco golpista aboletado do Planalto que tenta crispar com a sua filosofia de botequim e melar as eleições e assim garantir a sua vitória. Mas, ao que tudo indica, ele será derrotado. É assim eu espero. E pela democracia, uma coisa que ele odeia. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. São 8h30.